Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje, tá top esse vídeo, fica até o final. Já tô te avisando, fica até o final que tem muita informação de conteúdo. Nós vamos falar aqui de 3 grandes empresas. Transmissão Paulista, um setor que eu adoro, o setor elétrico. Nós vamos falar também da Itaúsa, que é uma gigante empresa brasileira, uma holding enorme, que também faz o controle do Banco Itaú. E nós vamos trazer aqui a Klabin, uma empresa aí de celulose também, que muitos investidores gostam. E nós vamos falar o seguinte: quanto rende R$1.000 nessas empresas? R$1.000 em cada empresa, tá certo? E a primeira empresa que eu trouxe para você é a Itaúsa. É uma empresa gigantesca, que dá muito lucro, que paga dividendos, e nós vamos ver depois, né, quanto que ela rende aí, quanto que rende R$1.000 em dividendos na Itaúsa, tá certo? Só que tem pessoas aqui que não conhecem a empresa e eu sempre apresento todas as empresas. Então vamos lá, quem que é a Itaúsa? A Itaúsa é uma das maiores holdings do país, especialmente por sua atuação no controle de empresas da área financeira, com destaque para o Banco Itaú. Criada nos anos 1960, a Itaúsa também é responsável pela gestão de empresas ligadas a outros segmentos como papel, celulose e tecnologia, por exemplo. Por anos, o grupo ainda atuou como a principal frente da área de investimentos do Banco Itaú. Sendo a holding responsável pelo Banco Itaú, a Itaúsa está presente em todas as regiões do Brasil, além de atuar em mais de 20 países espalhados pelo mundo. A instituição financeira também trabalha no campo digital. Além de seu trabalho no setor financeiro, a Itaúsa também tem participação em empresas de outros segmentos, diversificando seu campo de atuação. A Itaúsa trabalha especialmente com a administração de outros negócios, com destaque para sua atuação na área financeira, segmento em que é responsável pela gestão do maior banco privado do Brasil, o Itaú Unibanco. E além disso, a Itaúsa está presente em outros segmentos, né? Como uma holding, ela tem participação em empresas como Banco Itaú, Alpargatas, NTS, Duratex, Aegea, Copagaz, e o grupo ainda atua na área cultural, patrocinando eventos através de suas marcas. Bom, ficou claro para você, a Itaúsa é um grupo, uma holding, tá? Então imagine aí uma grande empresa e abaixo dela ela administra várias outras empresas, né? Só para você entender, se você não sabe quem é a Alpargatas, aquele chinelo famoso Havaianas, é a Alpargatas que fabrica esse chinelo. Copagaz, né? Questão de gás, entrega de gás aí que todo ser humano precisa, tá dentro da Itaúsa. A Aegea, saneamento básico, tratamento de água e esgoto, também está dentro de Itaúsa. Além do que, o bancão que com certeza você conhece, Banco Itaú. Fora outras empresas aí como Duratex, enfim, outras empresas muito conhecidas no Brasil, tá certo? Fato é que a Itaúsa apanhou muito aí nos últimos meses, tá certo? Toda a questão do lockdown, recessão econômica, também afetou diretamente as ações da Itaúsa. E nós vamos ver, será que tá barata a Itaúsa para investir? Bom, vamos analisar ponto a ponto aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico. O que aconteceu com as ações de Itaúsa aí nos últimos anos? Olha lá, estamos aqui no gráfico, né? E aqui em 2018 a gente vê claramente que a empresa tomou aqui um aviãozinho e foi embora. Saiu da casa dos R$6 e veio aqui para quase R$10. Novamente ela chegou a desvalorizar bastante, aqui uma incerteza política, incerteza econômica, tá certo? Mas aí em 2019 o Brasil realmente, uma nova equipe econômica, um novo presidente, o Brasil estava muito confiante, né? A economia vinha muito bem e aí as ações de Itaúsa subiram forte e foram bater ali em R$12,05 no dia 3 de janeiro de 2020, quando ela caiu e desabou para casa ali dos R$6. Isso por quê? Porque nós passamos um momento muito difícil na economia, né? No ano de 2020 nós tivemos o quê? Lockdown, a economia parou, a economia, todo mundo fechado em casa, a economia não girava. E aí a Bolsa de Valores, quase todas as empresas caíram muito. Itaúsa não foi exceção. Nós saímos aqui de R$12,05 para casa dos R$6,50. Mas ela chegou a tomar um fôlego, chegou a se valorizar novamente quando o mercado viu que não era o fim do mundo, e a Itaúsa é uma empresa muito eficiente. Só que ela ainda está abaixo, bem abaixo do seu topo histórico ali de R$12,05 de janeiro de 2020. E hoje ela está sendo negociada na casa dos R$9,30. Então aqui nós temos 5,93%, lembrando que esse pagamento é isento de imposto de renda no Brasil, e aí nós temos aqui 5,93% de dividendos para Itaúsa. Já o seu PL, que é o preço sobre lucro, né? E o que esse indicador nos mostra? Caso a Itaúsa venha repetir, né, o seu lucro passado no futuro, os seus dividendos passados também no futuro, nós demoraríamos cerca de 6,1 ano aqui para reaver todo o nosso investimento. Então,
Aí para você ter 100% de lucros, para você reaver 100% do seu capital, demoraria cerca de 6,19 anos. E o PL nada mais é do que o preço sobre lucro. O preço, como é que ele é calculado, né? É a soma de todas as ações que nós temos aqui no caso da Itaúsa 4, né, dividido pelo lucro passado, tá certo? E aí nós vamos chegar aqui num denominador de 6,19. Já o seu P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 1,22. O que nos mostra esse indicador? Bom, quanto que eu estou pagando por todos os ativos de Itaúsa? Caso esteja abaixo de 1, significa que nós estamos comprando os ativos com desconto, tá? Aqui no caso 1,22 mostra que nós estamos pagando muito próximo aí do valor justo, tá? EV/EBITDA de Itaúsa está em 6,01. Percebam que está muito próximo do PL, né? O que mostra o EV/EBITDA? Bom, aqui no caso, o PL ele mostra o lucro, tá? É o preço sobre o lucro. Aqui no caso, EV sobre EBITDA, qual a diferença entre lucro e EBITDA, né? O lucro, ele vai ter apuração dos impostos, amortização, empréstimos, é o que realmente fica no caixa da empresa. Já o EBITDA, né, o mercado gosta de olhar isso, só que o EBITDA ele é o lucro, porém ele não vai mostrar, ele não vai consolidar, não vai apurar a questão dos empréstimos, dos impostos e de amortização, tá? Então, aqui é mais um cálculo aí para o mercado entender como é que está indo aí a estrutura da empresa, né? A eficiência da empresa, porém descontando outros efeitos que eu citei. Bom, nós temos aqui 6,01. Se a empresa repetir o seu EBITDA do passado, no futuro, demoraria cerca de 6 anos para a gente ter 100% de lucros, ou seja, recuperar todo o nosso capital investido na empresa. E agora nós vamos olhar aqui os indicadores de dívida aí da Itaúsa. Bom, dívida líquida barra PL, o que nos mostra, né? Esse indicador abaixo de 1 mostra que a empresa tem mais patrimônio do que dívida, ou seja, a Itaúsa tem 0,08. Mostra que a Itaúsa ela tem um patrimônio tão grande que a dívida dela é muito pequena frente a toda a estrutura que ela tem. Então, maravilhoso, super aprovado aqui. Acima de 1, eu fico preocupado, porque a empresa ela tem mais dívida do que ela tem de patrimônio, tá? Existem exceções? Existem. Por exemplo, uma empresa de tecnologia. Imagine hoje que 3 pessoas aqui, né, trabalhando com um computador, uma estrutura pequena, consiga gerar milhões de reais. A tecnologia propiciou isso acontecer hoje. E aí, ou seja, nós temos um patrimônio pequeno, mas a gente gera muito lucro. Então a gente tem que tomar cuidado também, dar uma olhadinha aqui, tá certo? Agora, dívida líquida barra EBITDA, aí é legal a gente olhar em conjunto com esse dívida líquida barra PL. Por quê? Aí no caso da empresa de tecnologia já dá pra gente olhar com mais calma. Ou seja, a dívida líquida da empresa dividido pelo seu EBITDA, né, eu considero até 3 um bom indicador. Ou seja, caso a empresa repita o seu EBITDA nos próximos 3 anos, ela quita toda a dívida dela, tá? Então uma empresa de tecnologia já dá pra gente ter aqui uma melhor noção. No caso de Itaúsa, 0,35, a empresa está muito boa, né? Nem metade do ano o EBITDA da empresa já paga toda a dívida que ela tem. Vamos dar uma olhada agora na margem líquida de Itaúsa. E é absurda a margem líquida de Itaúsa, é uma das maiores que nós temos na Bolsa de Valores. Aqui a gente vê 151,31%. O que acontece? A empresa, ela não precisa praticamente trabalhar para ter lucro, né? Vamos dar uma olhada no histórico de dividendos aí dos últimos anos da Itaúsa. Bom, então tá aqui, olha, a gente vê que no último ano ela pagou 5,93% e ela já pagou mais nos últimos anos, né? Chegou a pagar 8,45% aqui de 2019 para 2020, mas a média dela está em 5,12%. E é essa média que nós vamos utilizar para calcular aí quanto rende R$1.000 em Itaúsa. Bom, aí você vai me perguntar, como é que a gente vai fazer essa conta, né? Nós apuramos a média, 5,12%, correto? Vamos dividir aí por 12 meses, que é o número de meses que nós temos em um ano, tá? Então eu cheguei aqui numa conta, 5,12% dividido por 12 deu 0,43%. Então este é o nosso ganho aproximado mensal. E agora vamos às contas, né? R$1.000 vezes 0,43%, nós teríamos ganho aí R$4,30 por mês aproximadamente. R$10.000 vezes 0,43%, nós teríamos ganho R$43 por mês aproximadamente. E R$100.000 investidos em Itaúsa, vezes 0,43%, nós teríamos ganho R$430 por mês. Lembrando que esses dividendos já são isentos de imposto de renda e caem na sua conta corrente da corretora limpinho de imposto. Então, eu trouxe aqui para você a Transmissão Paulista. Se você não conhece, eu te apresento ela agora.
A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, popularmente conhecida como ISA-CETEP, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque para sua atuação no segmento de energia elétrica. Criada no final dos anos 90, a CETEP se tornou das principais empresas privadas de distribuição de eletricidade no Brasil, sendo responsável por cerca de 1/3 de energia elétrica consumida no país. A empresa está presente em 15 estados do país, espalhados por todas as 5 regiões da nação, com foco especial na região sudeste. O grupo conta com uma infraestrutura de mais de 12 mil quilômetros de linhas de transmissão, além de mais de 18 mil quilômetros de circuitos elétricos. A empresa tem como atividade principal a transmissão de energia elétrica, sendo responsável por administrar o equivalente a quase 1/3 da energia elétrica consumida no país. E vale destacar que esse percentual de participação é ainda maior na região sudeste, região em que o percentual fica a cerca de 60%, sendo que no estado de São Paulo representa 90%. E muitas pessoas me perguntam, André, o que é uma transmissora de energia elétrica? E eu vou te explicar agora. Bom, nós temos 3 setores aí no setor elétrico, tá? Nós temos a geradora de energia, que pode ser aí através de uma hidrelétrica, através das chuvas ela gera energia, ou através de energia solar, ou através da energia eólica, captação dos ventos. Isso se chama geração de energia. Como o próprio nome diz, ela capta energia, mas para levar até a residência, ela precisa de uma transmissora, que sim, como é que é transmitido para as casas? Via os postes elétricos, tá certo? E esse é o cenário, né, ideal para você investir. Por quê? Uma transmissora de energia elétrica, ela tem receita muito previsível, né? Independente se vai captar, se não vai captar energia, você vai pagar pela transmissão, os contratos são fechados. Então essas empresas, elas têm contrato de muitos anos, longos anos aí com os governos, né? E aí ela tem uma receita muito previsível, tá? Ela já tem um contrato, inclusive proteção ali de IPCA e GPM. É um contrato muito bom para as transmissoras. E na ponta final, nós temos a distribuidora de energia elétrica, que é ela que vai o quê? Mandar a fatura para sua casa, vai te cobrar, tá certo? E aí já é um setor mais delicado. Eu considero que geradora e transmissora são os melhores setores de energia elétrica. A ponta final distribuidora já acho mais delicado, porque ela está suscetível ao quê? O dedo do governo, falar que não pode aumentar a conta de energia, tá certo? Ou inadimplência, tudo isso aqui o problema fica na distribuição. Vamos juntos agora olhar o que aconteceu no gráfico com as ações de Transmissão Paulista nos últimos anos. Bom, olha lá, aqui no ano de 2018 a empresa valia cerca de R$10 e se valorizou muito aqui até 2020, onde ela chegou a próximo de R$20, ou seja, ela dobrou de tamanho. Se você tivesse investido R$10 aqui em 2018, você teria R$20 aqui em 2020. Ela teve uma pequena queda com o lockdown, mas por ser uma empresa de um setor perene, eletricidade, que eu considero inclusive que são os zagueiros da nossa carteira, são empresas mais defensivas, que pagam bons dividendos e ainda tem boa rentabilidade, você vê que ela sofreu muito pouco aqui com a questão do lockdown, né? E ela continuou se valorizando e hoje ela está valendo cerca de R$24. Ou seja, se você tivesse investido aqui em 2018, você teria quase triplicado aí o seu patrimônio, fora todos os dividendos que a empresa pagou nesses últimos anos. E agora vamos olhar aqui os indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista, lembrando que eu já expliquei o conceito de cada indicador. Se você não sabe, não conhece o conceito, volta lá na primeira ação que eu já expliquei, tá certo? Vamos lá. Dividend Yield de Transmissão Paulista, TRPL4, código ações preferenciais, Dividend Yield de 6,20%, o PL da empresa está em 5,58%, nós temos um preço sobre valor patrimonial de 1,01 e um EV/EBITDA para a empresa de 6,34. A sua dívida líquida barra patrimônio líquido está em 0,44 e a sua dívida líquida barra EBITDA está em 1,79, mostrando que a empresa está muito bem administrada. Bom, a sua margem líquida está em 47,45% e o seu ROI está em 18,13%. Vimos aqui que os indicadores da empresa estão muito positivos. Mas agora vamos dar uma olhada no histórico de lucratividade aqui da Transmissão Paulista. Vamos ver como é que foi os últimos 10 anos para a empresa. Bom, tá aqui, olha, desde 2013 a empresa tem bastante lucro, desde 2018 apresenta bons lucros e bons dividendos também, aqui em 2022 já apresenta bons lucros. Vamos ver aqui o dividendo histórico da empresa.
temos aqui uma média de 7,57% isento de imposto e tivemos aqui alguns picos de pagamentos, né, 18,17% no ano de 2018, tivemos aqui 14,76% em 2021 e agora 6,20% aqui em 2022. Mas por que eu falo que é importante a gente olhar a média? Se a gente nos baseasse aqui apenas em 2018 para 2019, claramente a gente ia fazer cálculos com 18%, né? Só que a média dela anterior é de 7,57%. Então eu prefiro ser mais cauteloso e utilizar a média. E agora nós vamos para as contas. Bom, nós tivemos uma média então de 7,57% e aí eu fiz o quê? 7,57% dividido por 12 meses, eu cheguei aqui num pagamento mensal de cerca de 0,63% ao mês isento de imposto de renda. Então vamos aos cálculos. R$1.000 vezes 0,63%, teríamos ganho R$ 6,30 por mês de dividendos, fora a valorização das cotas. R$10.000 vezes 0,63%, teríamos ganho R$ 63 ao mês. E R$100.000 vezes 0,63%, teríamos ganho R$ 630 por mês, isento de imposto de renda, fora toda a valorização das cotas que eu mostrei para vocês no gráfico. E agora, qual é a terceira empresa que eu trouxe para você? É uma empresa que vive de celulose, tem fazendas, tem grandes imóveis, que é a Klabin. Se você não conhece, eu te apresento ela agora. A Klabin S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, fundada em 1899, com 17 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina. É a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Única no país a oferecer ao mercado soluções em celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff. E líder no mercado nacional de embalagem de papelão ondulado e saco industrial. Vamos dar uma olhada no gráfico? O que aconteceu aí com as ações de Klabin nos últimos anos? Então tá aqui, ó, no ano de 2018 a empresa valia cerca de R$14, né? Em 2020 tomou um tombo com o mercado, né? Isso aconteceu com várias ações, foi algo muito pontual. Bom, mas a empresa voltou a se valorizar e chegou a valer R$ 28,70 aqui no dia 22 de fevereiro de 2021. Só que ela voltou a se desvalorizar com a crise mundial, ou seja, inflação, recessão mundial afetou diretamente aqui as ações de Klabin. E hoje ela está sendo avaliada muito próximo aqui dos R$20. Vamos olhar aqui os indicadores da Klabin, código KLBN11, tá certo? Bom, se você não sabe o que são os conceitos, volta na primeira ação que eu expliquei todos eles. Dividend yield de 6,70%, o PL da empresa está em 5,89%, o PVP em 2,92%, o EV/EBITDA está em 5,64%, a dívida líquida barra patrimônio líquido está em 2,57%. Opa! Sinal amarelo aqui para a Klabin. E temos uma dívida líquida barra EBITDA de 2,64%. Bom, antes de falar a margem líquida, quero deixar um ponto de atenção. O que me preocupa nessa empresa é, ela paga bons dividendos, ela está com valuation atrativo, mas temos que acompanhar a dívida da empresa. Dívida líquida barra EBITDA, ok, está dentro. Dívida líquida barra patrimônio líquido, está fora. Precisamos acompanhar. Margem líquida da empresa, 21,44%. Indicadores de rentabilidade, o ROI está em 49,48%. Dados muito positivos aqui para a Klabin. Vamos dar uma olhada agora no histórico de lucros da Klabin. Como é que ela veio se portando aí quanto aos seus lucros nos últimos anos? Bom, tá aqui, ó, 2013, 2014 teve lucro, 2015 prejuízo, 2016, 2017, 2018, 2019 teve lucro, mas em 2020 voltou a apresentar prejuízo. Em 2021, lucro, em 2022, lucro. Bom, como é que eu olho um gráfico como esse? A empresa teve prejuízos, mas não foram prejuízos constantes, tá certo? Mas temos que ficar de olho, né? Uma empresa que vem com muito prejuízo sequencial, eu fico com receio. Não quero ser sócio de uma empresa que vem apresentando muito prejuízo. Foi até legal eu trazer esse caso aqui para vocês, para ensinar vocês também, tá certo? É uma boa empresa, tem bons indicadores, mas tem que ficar de olho na dívida e também se não volta a acontecer esses prejuízos aqui. Vamos dar uma olhada agora aqui no histórico de dividendos da Klabin. Bom, aqui no último ano ela pagou 6,70%, mas devido aos prejuízos que a gente falou, ela teve aí uma média baixa de 3,51%. E vamos aos cálculos, né? Já ensinei vocês. Então eu peguei 3,51% de média, dividi por 12 meses, cheguei aqui a 0,29% ao mês isento de imposto de renda. Tivemos aqui R$1.000 vezes 0,29% igual a R$ 2,90 aí ao mês.
10 mil reais vezes 0,29%, R$29 ao mês. 100 mil reais vezes 0,29% igual a R$290 por mês. Lembrando que aqui é o cálculo só de dividendos. A empresa se valorizou nos últimos anos, você também teria ganho rentabilidade nas suas cotas, tá certo? E essas foram as 3 empresas que eu trouxe para você. Espero que você tenha gostado.